Você deve ter ouvido falar da nova proposta do governo de tributar dividendos, mas você sabe como ela está atualmente e como ela pode afetar seus rendimentos? Bem, essa é a pergunta que eu vou tentar responder utilizando elementos da proposta, avaliando cenários e fazendo uma simulação prática, caso ela seja realmente colocada em vigor. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Se for novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Primeiramente, amigo investidor, quero deixar claro que o ativo virtual não é politizado. O que vamos tratar nesse vídeo é puramente sobre fatos que podem afetar nossos investimentos sem tomar nenhum partido a favor ou contra o governo atual. Caso você entenda que houve crítica ou elogio, será meramente porque os fatos impactaram positivamente ou negativamente no lucro, que é nosso principal objetivo em todos os vídeos. Bem, após fazer esse alerta, vou iniciar relembrando a vocês que a tributação de dividendos já existiu no Brasil. Isso aconteceu antes de 1988 e durante os anos de 94 a 95. Na época, o governo impunha uma alíquota de 15% sobre dividendos. Além disso, vale destacar que a taxação ocorre em praticamente todos os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Na média, em 25%, o que nos leva a crer que não seria algo único e exclusivo do nosso país. Bem, nesse caso, os holofotes ficariam todos para o JCP. Creio então que a tributação em dividendos não seria exatamente uma novidade. E ela propõe, em suma, os itens que eu coloco aqui para vocês nesse slide. Extinção do juros sobre capital próprio. Sim, não vai existir mais JCPs. Redução do IRPJ, Imposto de Renda para Pessoa Jurídica, de 15% para 12,5% e, posteriormente, para 10%. E o que provavelmente chamou a atenção de vocês nesse vídeo é a parte da tributação de dividendos, que pode ser de 15% e numa fase de chegar até 20%. Bem, só enfatizando que somente afetará novos negócios, ou seja, os investimentos que existem hoje eles se mantêm como estão. E afetarão contratos de LCI, LCA, CRIs e CRAS. Somente para poder nivelar o conhecimento de todos, e que é a principal parte onde vamos discutir mais à frente, CRIs são certificados de recebíveis imobiliários e CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio ou agrícolas. Embora esteja fora do nosso escopo, mas LCI, letras de crédito imobiliário, e LCA, letras de crédito do agronegócio ou agrícolas. Em contrapartida, pode ficar tranquilos que a poupança se mantém do mesmo jeito como está hoje. Ela não vai ser alterada por essa proposta. Bom, agora cabe aqui algumas interpretações e possibilidades. Eu trago isso para que vocês não fiquem navegando em vários conteúdos tentando achar o que as pessoas pensam sobre o assunto. Eu trago aqui algumas interpretações. Fiquem à vontade para comentar o que vocês pensam também nos comentários desse vídeo. Bem, primeiro vou falar do viés positivo dessa mudança. Eu sei que muita gente deve estar pensando, opa, como assim tem viés positivo? Mas tem, vamos lá. O primeiro deles se refere à proposta do governo que não tem a intenção de um aumento de carga tributária. O aumento de impostos com os dividendos poderia ser compensado com a diminuição do IRPJ, que eu mencionei no slide anterior. Na prática, o efeito poderia ser neutro, ficando elas por elas, a depender do desfecho de como vai ficar realmente essa proposta depois que ela for votada, porque existe aí espaço para que sejam discutidos os itens da proposta e modificados. Então há espaço ainda para modificação da proposta. Vamos precisar ver os próximos momentos. O que é importante que vocês entendam é que o martelo ainda não está batido. O outro ponto você já parou para pensar que as empresas pagarem menos impostos do que elas pagam hoje, e eu me refiro a isso ao IRPJ, elas podem se tornar mais lucrativas? E se isso acontecer, quanto mais lucrativas elas forem, mais elas vão dispor de caixa. Com mais caixa, maiores oportunidades de investimento. Com mais investimento, temos mais crescimento e, consequentemente, mais lucro, o que pode acabar sendo bom para o acionista,
já que lá na frente ele poderia receber um dividendo líquido maior. Afinal, a empresa cresceu e o lucro dela também. Agora vamos para o viés negativo. E talvez minhas palavras soem um pouco duras ou rígidas demais, mas tributar dividendos porque dividendos são isentos, isso é uma falácia. Os dividendos são isentos para evitar uma dupla tributação ou bitributação. E bitributação é um conceito que ainda vou abordar mais aqui no canal, não vou falar muito sobre isso, mas basicamente é realmente cobrar tributos em cima dos contribuintes duas vezes. E existem situações no país onde a gente é tributado até 3 ou 4 vezes. Mas vamos voltar para cá. Todas as empresas pagam imposto sobre o lucro. O lucro líquido que dá origem à distribuição de dividendos é resultado dessa linha de impostos. Então, uma empresa que gerou, por exemplo, 100 milhões de reais por ano de lucro antes de impostos, paga seus 34% de imposto sobre o lucro e vai sobrar 66 milhões de lucro líquido para a companhia, para ela reinvestir ou distribuir em forma de dividendos. Ou seja, é uma troca que beneficia também o governo, porque é mais fácil arrecadar na empresa do que arrecadar na ponta, na distribuição dos dividendos. E o segundo item afetará principalmente o pequeno investidor, porque os grandes já pagam imposto, como investidores qualificados, por exemplo, seja por montante ou por percentual de participação nas empresas ou nos fundos. E o outro item, que com certeza já está afetando a todos aqui, são as incertezas que provocam oscilações fortes até momentos depois da definição. Então, desde que surgiu essa conversa, até depois que realmente for batido o martelo, ou que ela vai para frente, ou que ela não vai para frente, se ela terá modificações e quais são ou não, tudo isso gera incerteza para o mercado. E isso é um problema para o investidor, que fica receoso e se resguarda. E a mensagem mais importante de se passar aqui, depois de falarmos do viés positivo e negativo, é que mesmo que venha a mordida do leão da receita, os dividendos continuam mais atrativos do que os investimentos conservadores em renda fixa. Investir em empresas que pagam dividendos é, no final das contas, investir em algumas das melhores empresas da Bolsa, ou fundos com administradores competentes e que sabem o que estão fazendo em relação às compras que fazem para agregação de portfólio. Então, companhias sólidas, de setor perene, rentáveis, que são frequentemente líderes dos respectivos setores de atuação, com excelente histórico operacional e generosas remunerações para os seus acionistas, isso sim vai justificar o seu investimento. Bem, agora vamos falar então especificamente sobre os fundos imobiliários. O que essa lei, ou melhor, essa proposta pode afetar os fundos imobiliários? Porque aqui já começamos que vale a ressalva de que em momento algum o ministro Paulo Guedes se referiu aos fundos imobiliários. E aí temos uma grande dúvida se os fundos imobiliários também fariam parte ou não dessa tributação. Os fundos imobiliários foram autorizados pela Lei 8.669, do ano de 93, que acaba de ser modificada para uma inclusão de uma nova classe de fundos, os chamados FIAGRO. Os FIAGRO são uma nova classe de fundos de investimentos voltados a ativos de cadeia produtiva do agronegócio, incluindo imóveis rurais, letra de crédito de agronegócio, que são as LCAs, certificados recebíveis de agronegócio e outros. Originalmente, existia a previsão de cobrança de 20% sobre os ganhos auferidos pelos fundos e distribuídos pelo FIAGRO, mas o Congresso derrubou essa cobrança no dia 1º desse mês. Essa derrubada respondeu a uma pressão do setor do agronegócio, alegando que, por estar na mesma lei dos fundos imobiliários, os FIAGRO devem gozar da mesma isenção. E esse movimento pode trazer um alívio para todos os investidores de fundos imobiliários, pelo menos por enquanto, pois agora o setor do agronegócio também fará pressão sobre a manutenção da isenção dos ganhos de FIAGRO e, consequentemente, nos fundos imobiliários. E como o setor do agronegócio no Brasil é muito forte e é importante para o país, acaba se tornando um aliado poderoso para o mercado de fundos imobiliários. Porque agora vamos pensar, se as ações tiverem os dividendos tributados em 20% e os FIIs não, os FIIs serão o porto seguro de todo investidor que tem como foco renda passiva, e isso fará a procura por fundos imobiliários aumentar, ao invés de cair, o que pode provocar uma alta nos preços das cotas dos fundos imobiliários.
Então não estou aqui para poder dizer para vocês que só há pontos negativos nessa proposta. Vejam que para fundos imobiliários, pelo menos, existe aí uma grande prerrogativa para que, ao invés de cair as cotações e os rendimentos, eles aumentem, porque a procura vai aumentar. Mas calmem, essa é uma hipótese, ok? Não, como eu disse em outros momentos nesse vídeo, o martelo ainda não está batido, então o governo ainda precisa passar por aprovação ou até mesmo mudanças dessa proposta, ou ela ser simplesmente vetada. Tudo pode acontecer ainda. Estou passando para vocês um cenário, que é um cenário bastante positivo. Vou em seguida mostrar para vocês um outro cenário que casa com o viés negativo que nós conversamos no slide anterior. E ainda tem o que mais chama atenção, que é a redação dada pela Lei 9.779, que determina que, no mínimo, 95% dos lucros líquidos dos fundos imobiliários devem ser distribuídos aos seus cotistas semestralmente, minimamente, né? O que acaba acontecendo na prática é mensalmente. Bem, e se os fundos imobiliários forem impactados? Então, já falamos aqui o viés positivo no slide anterior. Agora, se eles forem impactados de verdade, vamos considerar aqui já direto o pior cenário, que é ser tributado em 20%. No entanto, vamos falar do todo nesse slide. No próximo, eu vou fazer uma simulação real com cotações para vocês. Então vamos lá. Diferentemente das ações que possuem outros mecanismos de premiação ao investidor, o FII possui somente os dividendos, conforme a Lei 9.779. Supondo um investimento de R$ 100 em uma cota de FII com retorno de 0,6% ao mês, o que é muito comum para a maioria dos fundos é um retorno de 0,6%, isso retorna em 60 centavos por cota. Caso a tributação de 15% aconteça, como que vai ficar minha cota? Bom, nesse exemplo dos R$ 100, o seu provento passaria de 0,6% para 0,51%, o que retornaria 51 centavos por cota. E se for 20, vai passar para 0,48%, ou 48 centavos por cota. Eu sei, é um grande impacto para a gente, especialmente para o pequeno investidor. Então, se for assim, provavelmente eu e você vamos pensar o quê? Eu vou aguardar então a cotação diminuir para que eu volte a comprar o fundo e ele me gere os mesmos 0,6%. Qual é o único cenário possível? Bom, para isso eu vou precisar de ter um desconto na cota de R$ 100 passando para R$ 80. E assim eu consigo comprar mais cotas. Isso é uma suposição, ok, pessoal? Estou trabalhando aqui com um cenário hipotético. Deixe nos comentários o que você pensa a respeito. Então, vamos falar especificamente da simulação de impacto nos fundos. E aqui eu quero chamar a atenção para fundos baseados em CRIs. Então, por isso que a chamada desse vídeo menciona o DEVA11, o Hectare e o Maxi Renda. Mas antes da gente prosseguir, eu quero deixar um alerta. Eu não estou fazendo recomendação de compra ou venda de nenhum dos ativos apresentados aqui, ok, pessoal? Trata-se de uma simulação. E a ideia de fazer essa simulação é porque, com certeza, é muito ruim procurar por informação e as pessoas falarem e não chegarem em lugar nenhum. Então eu trago para vocês aqui uma simulação prática. Ela pode não acontecer, como eu destaquei já 2 slides atrás, pode acontecer o oposto, ou seja, tudo valorizar e a gente aumentar os dividendos porque os fundos imobiliários não sejam impactados, mas eu trago para você aqui também o outro cenário, o outro lado da moeda. Ou seja, e se ele for impactado, qual é a consequência disso? Eu mobilizo capital ou não? Eu já estou com capital mobilizado, o que eu devo fazer? Bem, eu não vou poder dar todas essas respostas, porque, de novo, não estou recomendando. Mas eu dou para vocês ferramentas para que vocês consigam raciocinar com informação de qualidade que foram obtidas de diversas fontes diferentes para eu montar esse vídeo para vocês, a fim de vocês chegarem à melhor conclusão do que seria melhor para o investimento de vocês. Bem, a cotação que eu vou utilizar aqui é
do fechamento do dia 8/6 de 2021. Bom, então voltando aqui para a simulação, eu vejo problemas para os fundos imobiliários baseados em CRIs de duas formas. Uma com a desvalorização das cotas que mencionamos anteriormente, e o outro é que aqueles que tiverem portfólio baseado em CRIs, observe que o lucro desses portfólios, dessas carteiras, também vai cair 20%. Então, vamos ver aqui o que aconteceria com cada um desses ativos. Vamos começar com o DEVA11. DEVA11 possui 94,37% de fundos de papéis, ou seja, os CRIs. O Hectare, como é que está o portfólio dele? Está com 68,13%. E o Maxi Renda com 48,47%. Eu não coloquei esses fundos nessa ordem aleatoriamente. O objetivo de colocar os fundos nessa ordem é justamente pela proporção de CRIs em cada um deles. Pois bem, então considerando isto, vamos às cotações atuais. Vamos começar aqui. DEVA11, ele passaria de R$ 109,30 cotado no dia 8 para R$ 66,81. Mas como assim, Alex? Me explica isso. Bom, eu vou explicar para vocês. Esse 66,81, vocês mesmos podem chegar nessa conta com uma matemática simples, que é utilizar a proporção do patrimônio, no caso 94,37%, para encontrar quanto que isso representa da cota atual dele. Desconta daí os 20%, porque considerando o cenário onde os CRIs serão tributados, e depois você considera o valor da cota como um todo, onde os investidores vão buscar conseguir a mesma rentabilidade com o mesmo investimento. Então você também precisa reduzir 20% em cima das cotações, como falamos no slide anterior. E aí, nesse caso, isso representaria menos 38,87% da cotação atual de DEVA11. Para hectare, de R$ 138,70 para R$ 92,06, uma redução de 33,63%. E Maxi Renda, MXRF11, de R$ 10,42 para R$ 7,32. E, obviamente, ele vai ser o que sofre menos, com menos 29,69%, justamente porque ele tem uma proporção de CRIs menor no seu portfólio. Como vocês podem ver, ele possui imóveis industriais, fundos de desenvolvimento, lajes corporativas e shoppings. E ainda cabe uma ressalva, porque esses fundos que possuem esses outros complementos de portfólio ainda podem se beneficiar da mudança. Então talvez esse valor de 7,32 nem chegue a ser 7,32 mesmo. Estou considerando o pior cenário. Ao longo do tempo, esse valor pode melhorar, porque os shoppings, as lajes corporativas e os imóveis industriais e de logística vão pagar menos imposto de renda para a pessoa jurídica. Logo, isso pode aumentar a lucratividade do fundo. Por consequente, aumentando sua lucratividade, vai aumentar as cotas, porque mais gente vai ficar interessada e os dividendos serão maiores. Então, estamos trabalhando aqui no mundo das hipóteses, mas eu trago para vocês um exemplo prático no pior cenário do que pode acontecer. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.